Olá pessoal, então o objetivo desse vídeo de hoje aqui é passar para vocês diversos casos, tá? Que aconteceram aqui durante os atendimentos no nosso espaço terapêutico, tá? Com a técnica da cirurgia espiritual quântica, ok? Então a técnica da cirurgia espiritual quântica é aquela técnica onde a gente, combina, com os nossos irmãos do outro lado, os irmãos espirituais, para eles estarem aqui no dia e poderem mexer nos corpos energéticos, fazerem as curas nos corpos energéticos de problemas tanto físicos como espirituais. Certo? Então o que nós vamos relatar aqui são casos reais de pessoas que passaram pelos nossos atendimentos, tá? E receberam o auxílio da espiritualidade superior, dos nossos irmãos médicos espirituais. Ok, pessoal? Então o primeiro caso que eu queria relatar, tá? É o caso de um amigo nosso, tá? Que estava relatando, ele é terapeuta, ele estava relatando que toda vez que ele ia fazer um curso, que ele ia fazer um atendimento, que ele ia trabalhar com a parte terapêutica, ele sentiu uma forte dor no peito, na região do chakra cardíaco, ok? Essa dor começou a ficar mais intensa, ao ponto de começar a aparecer uma bola mesmo, parecia uma bola de gordura que se sobressaía, e ficava aparecendo ali de forma aparente, todos podiam ver, aquela bola de gordura aparecia, no peito dele, bem na região do chakra cardíaco, Depois que ele fazia a aula dele, tudo, aquilo ficava mais uns 2, 3 dias incomodando, depois desaparecia. E quando ele ia fazer algum atendimento, quando ele ia fazer algum curso, aquilo ali voltava a incomodar. Okay? Depois de vários atendimentos, de várias técnicas realizadas sem sucesso, a gente foi tentar fazer uma técnica de cirurgia espiritual, como foi orientado pela espiritualidade, certo? Durante o atendimento, com a presença dos nossos irmãos aí espirituais, a gente percebeu que foi aberto, através da visão espiritual, que era como se tivesse ali dentro a visão que se viu, foi como se fosse um ser ali, um ser elemental, ali dentro, ali, incomodando, Cada vez que ele ia fazer algum atendimento, aquele ser vinha para fora e começava a atrapalhar, como se fosse incomodando a parte emocional, fazendo ele perder a conexão dos sentimentos, fazendo ele perder a conexão do cardíaco com a pessoa, com o trabalho que estava sendo feito, e aquela dor se intensificava. A visão que tinha era como se fosse um pequeno ser, que foi implantado, no cardíaco dele, Conversando com a espiritualidade, foi dito que aquilo foi implantado pelos espíritos obsessores ou pelos inimigos espirituais dele, que não queriam que ele avançasse no trabalho dele, Uma forma de trancar toda a vibração energética dele, Então, depois de removido, aquele ser, e feito todo o trabalho energético nos corpos espirituais dele, ele relatou que em poucos dias ele já sentiu melhora e aquele problema desapareceu. Então, no caso dele, o problema dele era um problema de doença causada por obsessão ou por um ataque espiritual, digamos assim, Espíritos antagônicos ou negativos ou perturbadores que se usaram de uma técnica de implantar uma criatura dentro dele com o propósito de bloquear toda a parte sentimental, emocional e trancar os caminhos espirituais também dele, de trabalho dele, porque como ele é um terapeuta, todo o trabalho dele também impacta em outras pessoas, então isso é uma forma do astral negativo bloquear, digamos assim, o trabalho de um terapeuta, de uma pessoa que está impactando de forma positiva, auxiliando também outras pessoas. Certo, pessoal? Um outro caso também que eu queria relatar aqui, que aconteceu nos nossos atendimentos com a cirurgia espiritual, foi o caso de uma criança, certo? Trazida pela mãe aqui, por indicação de uma outra pessoa, que essa criança veio com um problema no trato respiratório, ok? Então toda a parte aqui da nasal aqui dela estava comprometida, estava fechada. Então a criança só conseguia respirar pela boca. Essa foi o que a mãe relatou para nós, dizendo que já fez inúmeros exames, já foi em diversos médicos e não tinha como fazer uma cirurgia, que o problema é mais grave, não tinha como fazer a cirurgia,
Então nós colocando a criança na maca, né, esperamos chegar, né, nossos amparadores espirituais. Quando chegaram, o que eles relataram para nós foi que essa criança estava com esse problema por causa de uma questão de vida passada, tá? Então foi pedido para a gente poder observar o que aconteceu, e a visão que veio foi de um homem, né, de meia idade, fumando charuto e tendo complicações respiratórias por causa do tabaco e vindo a falecer. Tá? Uma nova visão, um homem mais idoso, fumando cachimbo, novamente tendo complicações respiratórias e vindo a morrer por causa do problema do tabaco. Tá? Então o nosso mentor chegou e disse assim, olha, essa criança, na verdade, ela nas últimas 2 encarnações, ela veio a desencarnar antes do tempo, tá? Por problema de vício em tabaco. Tá? Então a espiritualidade superior ali, os dirigentes planetários, viram por bem, né, colocar uma espécie de dispositivo de proteção, né, para que essa criança, quando na fase adulta, não venha a fumar. Tá? Então o dispositivo era justamente vir todo trancado. Se a pessoa não consegue nem respirar direito, como que ela vai fumar? Tá? Então, na verdade, a doença nada mais era do que uma proteção para que a criança não se viciasse na fase adulta no tabaco e viesse a ter complicações por causa disso. Tá? Então, relatando à mãe esse problema, né, o nosso mentor disse assim, olha, tem uma solução para essa questão. Se a mãe ficar de guardiã, né, do problema, tá? Se ela ficar responsável por orientar essa criança na fase mais jovem, explicar para ela por que ela teve esse problema na infância, tá? Para que ela não venha se viciar novamente no tabaco, né? A gente vai aqui e libera esse processo e logo ela melhora, mas precisa conversar com a mãe. A gente conversou com a mãe, explicou todo o procedimento, ela aceitou, né? Aceitou ficar responsável pela educação da criança, por explicar todo o processo para a criança. Então foi feito o procedimento e em questão de 1 mês depois a mãe já nos mandou uma mensagem dizendo que a criança estava já melhorando. Então, um outro caso interessante que aconteceu num atendimento de cirurgia espiritual quântica foi o caso de uma criança que a gente foi atender, ok? Uma criança não tinha pouco mais de 1 ano, uma menina, tá? Muito linda a menina, tá? E veio, né, a mãe trouxe a menina para ser atendida com a reclamação de que a criança estava muito fraca, estava sendo tratada por um problema de faringite, então ela estava respirando mal, ela tinha noites ruins, não conseguia, né, não se alimentava direito, tá? E a gente fez um atendimento, né, foi visto que era um problema de respiratório, tá, que tinha alguma coisa ali, né, na parte respiratória, né, mas a equipe espiritual não falou nada, só disse assim, ó, né, vai precisar continuar o atendimento médico, só disseram isso. Disse para ela continuar com o atendimento médico, continuar o tratamento, que ela vai precisar do tratamento, tá? E nós vamos acompanhar. Nós vamos acompanhar o tratamento médico dessa criança, ok? Tá, foi feito o atendimento, na hora ela já deu uma melhoradinha, né? A mãe até ficou contente, ela deu uma melhorada e tudo mais e tal, né? Tá? Mas foi para casa, tá? Foi para casa, a mãe disse que depois de umas 4 horas depois do nosso atendimento, a criança teve uma crise forte, né? Teve uma crise muito forte e só vinha na cabeça dela, leva no hospital, levou no hospital, no pronto-socorro, não sei onde é que ela levou. Disse que a hora que chegou lá, pegou um médico que era muito bom, ele olhou para a criança e disse, não, essa tua filha está com pneumonia, ela não está com faringite, né? Fizeram um exame simples e lá descobriram que a criança estava com pneumonia. E aí trocaram todo o medicamento e começaram a fazer, digamos assim, o tratamento para a pneumonia, tá? Ou seja, ok? O caso dessa criança era um caso de erro no diagnóstico médico, tá? Então a criança com pneumonia estava sendo tratada por uma simples faringite, tá? E a gente sabe que uma pneumonia numa criança é algo grave, a criança pode vir a falecer por problema de pneumonia, né? É uma doença que pode matar, inclusive, tá? Então o esquema da espiritualidade foi, olha, vamos tirar essa criança desse médico e jogar num médico que realmente vai descobrir qual é que é o problema, né? Então foi isso que aconteceu, deram essa chacoalhada na criança para poderem
a encontrar um outro médico e a criança toma a medicação certa e logo com o acompanhamento da espiritualidade ela melhorou e deu tudo certo, tá tudo bem com ela, graças a Deus. Certo, pessoal? Um outro caso bem interessante, tá? Que me aconteceu num atendimento de cirurgia espiritual, no caso de uma aluna minha, de uma outra terapia, de uma outra técnica que eu dei curso, tá? Que chegou para mim e disse assim, Walter, eu queria marcar um atendimento não foi nem de cirurgia espiritual, foi de uma outra técnica que ela queria marcar o atendimento. Eu disse, tá, tudo bem, né? Vamos marcar o atendimento, né? Chegamos ali para marcar. Aí quando ela, né, conversando com ela me relatou que, ela tinha tentado marcar essa terapia com uma outra terapeuta que era amiga dela, chegou no dia a terapeuta não pôde atender ela. Foi tentar marcar com a outra amiga conhecida também que era terapeuta, a terapeuta não pôde atender ela. Eu disse, mas o que está acontecendo? Né? Aí me veio eu na cabeça delas, eu vou marcar com o Walter, tá? Aí marcou comigo, atendi ela, né? Na hora que eu botei ela na maca, que eu ia aplicar a técnica, chegou o doutor e disse assim, não, isso aí é cirurgia espiritual, tá? Tu pega lá os teus instrumentos, tá? Teus cristais, tuas pedras, que nós vamos fazer um atendimento de cirurgia espiritual para o feto, que ela está grávida. E realmente o atendimento dela ali era para ela poder, digamos assim, dar uma relaxada, que a gravidez estava perturbando muito ela, né, deixando ela muito preocupada com várias coisas, mexendo no metabolismo, né? Chegamos lá, fomos fazer o atendimento, o que eu vi foi que o médico espiritual puxou um duplo do feto, e começou a trabalhar no duplo do feto, né, em cima ali, e eu vi que ele mexeu na parte digestiva do feto. E ele me disse, tu tá vendo essa criança? Ela está nascendo com um problema no trato digestivo. Ela vai ter problema depois de nascer, de não absorção de determinados nutrientes, de determinadas vitaminas, e vai precisar de acompanhamento médico e tudo mais, tá? Mas como nós vamos mexer aqui, ela não vai ter esse problema, ok? Então, botaram de volta o duplo do feto ali, eu continuei o atendimento, e no final eu vim conversar com ela, dizer, olha, né, o que eu vi foi um atendimento para a tua criança, eles fizeram isso, aquele outro, né, e eu senti que era um problema genético. O médico disse que era um problema na genética, né, que se ele não fizesse isso, né, a criança ia ter um profundo problema, né, de absorção de nutrientes e tudo mais, tá? Ela olhou para mim, não entendeu muito bem aquilo, né, o que eu tinha falado, mas o marido dela estava esperando ela, né? Estava esperando ela para levá-la embora e pegou essa conversa minha com ela dizendo que, né, que a criança ia ter problemas, né, de absorção de alimentos e tudo mais. Ele arregalou os olhos e disse assim, olha só, isso é um problema que tem na minha família. Todas as crianças da minha família têm esse problema. Ela olhou assim, fulano de tal está sempre no médico, né? Fulana de tal está sempre no médico, né? E ele disse assim, é verdade. Eu disse, bom, então o teu filho não tem digamos assim, essa dívida kármica, tá? E a espiritualidade estava procurando um canal, um terapeuta, né, que lidasse com isso para poder trabalhar isso aí, a criança vir numa boa e não ter nenhum problema, né? Vir de forma saudável, nascer de forma saudável, tá? Então isso aí, a espiritualidade conhece muitas vezes o plano de todo mundo, o plano de vida de todos, né? A criança teve que nascer naquela família, mas ela não precisava passar por aquele problema, e a espiritualidade está procurando uma solução, tá? Para poder mexer naqueles corpos ali, né? Para poder a criança vir, né, saudável. Então foi isso aí, a gente foi um canal daquela situação ali, certo, pessoal? Um outro acontecimento, né, que eu gostaria de relatar a vocês sobre a cirurgia espiritual quântica, ok? Foi o caso de uma menina, tá? Que veio aqui com, né, uma criança de poucos anos, né, e o relato da mãe é que a criança estava com problemas de cacuetes, né, então ela o tempo todo ela tinha trejeitos estranhos, ela se retorcia, ela fazia gestos com o rosto que eram estranhos, como se ela tivesse o tempo todo incomodada por alguma coisa, né, e aquilo estava cada vez, digamos assim, se intensificando e já estava atrapalhando na vida social
social da criança, porque os colegas de escola já estavam, né, achando aquilo estranho, já estavam fazendo brincadeira com ela, né, já estavam rindo dela quando ela fazia aqueles trejeitos, e isso preocupou muito a mãe, né, que trouxe ela aqui. Tá? E a gente fazendo, né, no atendimento, a espiritualidade mostrou, né, que numa vida passada, tá, a criança esteve na guerra, foi uma pessoa que esteve na guerra e foi um espião, tá? Foi um espião na guerra e veio a ser capturado e sofreu muitas torturas para poder revelar os segredos, né, do lado inimigo, digamos assim, tá? E morreu naquela condição, né, muitos anos sendo torturado, deixado, né, numa prisão, e isso, digamos assim, deixou sequelas, né, psicológicas, né, e traumas, né, enraizados nos corpos profundos do espírito. Tá? Quando ela reencarnou, tá, a criança, o psicológico trouxe de volta muitos desses traumas, né? E isso estava começando a se manifestar, né, na vida social da criança. Tá? Então, o que foi passado para a espiritualidade a nós, que era uma cura, né, desses traumas, uma cura dessas marcas, né, desses traumas bem profundos causados pela prisão e pelas torturas que a criança recebeu. Tá? Nesse caso, foi preciso fazer vários atendimentos para ir curando toda essa parte e a criança poder ter uma melhora. Certo, pessoal? Então, outro caso que aconteceu no atendimento de cirurgia espiritual quântica, tá, foi o caso de uma paciente que relatava um problema de dor, assim, né, de azia, acidez no estômago, dor de estômago, algumas coisas que comia ficava mal, doía toda a parte do esôfago, parte do estômago, sempre com aquele problema, dor de barriga, dor de estômago, mal-estar constante, aquilo há vários meses acontecendo, né? E viemos fazer, né, um atendimento de cirurgia espiritual para ela, né? E logo em seguida do atendimento de cirurgia espiritual, ela foi fazer um exame, tá? E nesse exame acharam uma espécie de pólipo, né, na região do esôfago, que precisava fazer uma cirurgia mesmo, tá? E ela fez essa cirurgia e melhorou, tá? Mas o que foi interessante nesse caso foi que a equipe nos relatou, tá, que esse problema desse pólipo que apareceu, desse nódulo que tinha no esôfago, né, na região da garganta aqui, né, um pouco mais abaixo, né, foi causado por uma questão de postura dessa pessoa diante da vida. Tá? Uma pessoa assim, que tinha uma postura muito, digamos assim, muito de aceitar tudo assim, né? Sem revidar, né? Aquela pessoa que engole sapo, aquela pessoa que aceita calada, aquela pessoa que alguém fala uma coisa, ela, em vez de retrucar, em vez de se defender, ela engole aquilo e se recolhe, engole e se recolhe, não fala, não externa. E isso foi, essa energia foi somatizando até dar esse problema na pessoa, tá? E o problema era tão grave, tão profundo, que precisava de uma intervenção cirúrgica, inclusive. Só na parte energética não precisava, tá? Não tinha como resolver, tá? Mas uma intervenção rápida ali, uma endoscopia ali, bem rápida, tiraram ali e o problema resolveu. Ou seja, toda a energia negativa daquele processo estava concentrada naquele pólipo que foi removido e depois a pessoa nunca mais teve esse problema. Graças a Deus, está vivendo muito bem até hoje. Certo, pessoal? Ok, vamos lá para mais um caso, né, de atendimento, né, de cirurgia espiritual quântica. Tá? Nesse caso também aconteceu com um aluno que estava em aula, tá? Esse aluno estava na aula, certo? E na hora que foi feito, né, começar as práticas do curso, tá? Ele relatou para nós que estava com uma dor muito grande na nuca, tá? Aqui embaixo da nuca, aqui no pescoço, tá? E também estava com algum problema digestivo, sentia náuseas na hora de comer, estava com vários problemas, tá? Então, durante o atendimento, a gente pôde perceber, tá, que também era um caso de obsessão.
E esse aluno também é um terapeuta que faz diversos trabalhos na área terapêutica, trabalham na parte xamânica, fazem eventos e tudo mais, e a gente sabe que o astral negativo está sempre de olho nessas pessoas, tá? Por isso também a importância, tá, desse trabalho da cirurgia espiritual quântica, né, que é justamente o auxílio da espiritualidade superior, né, dos nossos irmãos extrafísicos, das equipes de cura, né, para todos nós somos buscadores da luz e queremos ajudar o próximo, queremos, né, nos desenvolver aqui, tá, como espiritualmente, né, e sabemos que a galera do baixo astral, lá, os espíritos negativos, estão sempre no nosso pé tentando atrapalhar, né. As equipes espirituais de cura sabem disso, tá, e passaram essa técnica para nós justamente para nos ajudar nesse sentido aí, tá. Lembrando que curas espirituais interferem na parte física, tá? Então foi feita a limpeza ali, né? Aqui na parte do pescoço ele estava com uma espécie de punhal ali, cravado ali, né? Deixando a parte, bem na parte, digamos assim, nervosa do sistema nervoso, tá? Então tirando aquilo ali já começou a aliviar o sistema nervoso, passaram as dores, passou aquela incomodação, tá? E na parte digestiva também ele estava com um implante dentro ali, né, dos corpos ali também atrapalhando, foi retirado, foi feita essa limpeza e depois disso ele melhorou e ficou tudo bem, tá, pessoal? Um outro caso que eu queria relatar num atendimento que aconteceu, tá? Também foi dentro de um curso, tá? Geralmente dentro dos cursos acontecem as curas mais, digamos assim, incríveis que a gente já viu, né? E bom poder relatar para vocês aí, para vocês entenderem também, né? O que acontece. E todos esses acontecimentos são de certa forma para nós um conhecimento trazido, né? Porque a gente atendendo e vendo as situações, né, que estão ali incomodando as pessoas, a gente consegue também aprender muito sobre como, né, as doenças acontecem, como que as doenças às vezes, né, se manifestam nos corpos, e dentro dessas curas aí a gente aprende muita coisa, tá? Então o caso dessa aluna, era uma aluna, tá, que veio, né, para o nosso curso, e na hora das práticas ali, tá, ela começou a manifestar um profundo estado ali de, parecia que ela estava incomodada, começou a gemer de dor, parecia que era uma dor muito forte, né, e a espiritualidade me levou ali, né, a hora que eu cheguei do lado dela, eu vi como uma espécie de tubo, né, um tubo que vinha lá de cima, tá, e grudava na cabeça dela, bem no chakra coronário, certo? Parecia que tinha uma cruz aberta ali no chakra coronário dela, e abriram um portal, e naquela hora, assim, né, ali sustentando a energia, foi como sentir uma energia muito escura, né? Parecia um marrom escuro sendo puxado de dentro dela e levado por esse tubo. Na hora que aquela energia subiu, ela deu um gemido assim muito forte, assim como se fosse um gemido de dor, e ao mesmo tempo tinha um alívio, assim, né? E daí ela se acalmou, tá? Se acalmou, aí a pessoa que estava atendendo ela continuou o atendimento, né? Foi feito todo uma reconstrução dos corpos, né? E o mentor espiritual diz assim, isso aí foi uma iniciação que ela recebeu, né? Errada, tá? Na linha, né? Na linha do candomblé, alguma coisa assim nesse sentido aí, tá? Eu disse, olha, interessante, tá? Aí depois do atendimento a gente foi, né, pegar o feedback dos alunos, o que eles tinham sentido durante o atendimento, e ela disse assim, nossa, eu tô me sentindo, parece que vazia por dentro, parece que tiraram uma coisa assim, pesada de dentro de mim, eu não tô sabendo nem o que é, né, mas eu tô me sentindo totalmente diferente, tá? E aí eu disse para ela, digo, olha, o que me falaram foi que uma iniciação que tu recebeu no passado, na linha do candomblé, tu foi numa religião, alguma coisa, ela explicou para nós que quando ela era jovem, ela entrou numa linha dessas religiões e induziram ela a fazer um ritual, mataram um bicho na cabeça dela, e depois daquilo ali ela teve só desgraça na vida dela, problemas na vida dela, então aquilo foi uma iniciação mal feita, tá? Não estou dizendo que as iniciações dentro da linha do candomblé são negativas, eu estou dizendo que ali, naquele caso ali, foi feita uma coisa errada para a pessoa, tá? Que é comum, muitas vezes, né? A pessoa vai fazer uma firmeza para um orixá, ou alguma coisa, é feito algo errado, e isso, em vez de melhorar a vida da pessoa, acaba por perturbar a vida dela, tá? Então esse foi o caso dessa nossa aluna.
ok? Então, esse caso que eu vou relatar é de uma paciente que chegou aqui com uma queixa de que apareceu numa das pernas dela uma bola de gordura, tá? Uma bola de gordura grande, tá? E ela já tinha tido esse problema há muitos anos atrás, né? Que tinha aparecido uma bola de gordura na outra perna, tá? Na região da nádega, tá? E ela precisou fazer uma cirurgia, e essa cirurgia deixou uma cicatriz, isso deu um problema emocional nela e tudo mais, tá? E agora, né, estava aparecendo novamente essa mesmo tipo de bola de gordura na perna, agora na região da perna, e estava bastante crescendo cada vez mais, e ela achava que ia ter que fazer uma cirurgia novamente, né? Então estava procurando, né, um trabalho mais holístico para ver se resolvia, ok? Então a gente fazendo esse procedimento, tá? Deu para ver que o problema tinha a ver com a parte emocional da paciente, tá? De novo, problemas psíquicos, problemas emocionais, traumas, medos, inseguranças, mágoas profundas vão se manifestando, né? E o corpo vai, de certa forma, reagindo àquilo, tá? Então, foi feito ali o atendimento, tá? E depois de uma semana, tá? A paciente relatou que aquilo começou a diminuir. Em questão de alguns dias sumiu, ela não precisou fazer o procedimento de cirurgia. Aqui mais um caso, né? Chegou para nós aqui o caso de a mãe de uma amiga nossa, tá? Que teve um problema fez uma cirurgia, né? E depois disso teve várias complicações e veio manifestar uma diabetes muito forte, e isso deixou a pessoa cega, tá? Deixou a pessoa cega. Quando ela chegou aqui, ela já estava praticamente quase 100% cega, chegando a ser poucos vultos, né? E esperando, né, a solução o tratamento de um médico, e todos dizendo que era um caso muito grave, muito difícil de curar, muito difícil digamos assim, de reverter, tá? Então chegou a nós aqui para a gente poder fazer um atendimento, tá? Fizemos o atendimento de cirurgia espiritual junto com outras técnicas também, que foi solicitado a nós pela equipe espiritual, né, já que o caso era muito grave, tá? E também pedindo a intervenção da espiritualidade para que pudesse também ajudar, né, na cirurgia, abrir esse caminho para que acontecesse uma cirurgia, porque ela ia precisar realmente fazer uma cirurgia nos olhos para que a situação fosse revertida. Ok? Então, depois do atendimento, os caminhos se abriram, né? A gente ficou sabendo que ela fez uma cirurgia logo em seguida, tá? E ficamos sabendo que o médico disse que era uma cirurgia muito complicada, que eram 4 ou 5 horas de cirurgia, que era uma cirurgia muito delicada, que podia acontecer até de não dar certo, né? Mas que quando ela chegou no consultório lá era uma médica que ia fazer a cirurgia dela, a médica relatou o seguinte para ela. Disse assim: olha, eu não sei se tu acredita nessas coisas, mas quando tu chegou aqui, eu senti umas presenças de luz muito grandes contigo, né? Aí a nossa paciente disse assim, deu uma risadinha e disse assim: ah, não te preocupa que os meus amparadores. Ela disse assim: bom, se eles estão contigo, então que eles nos ajudem, né? E a cirurgia correu muito rápido, uma cirurgia que era para ser de 5, 6 horas, foi de 1 hora, 1h30, tudo deu certo, e ela conseguiu, agora ela está enxergando muito bem, e as coisas deram muito bem certo, tá? Então, por isso que eu digo para vocês, tá? O plano espiritual está aí para nos ajudar, tá? Nós estamos numa nova era da humanidade, a era da luz está chegando na humanidade, tá? Nós temos muitos e muitos irmãos extrafísicos, certo? Querendo ajudar aí nesses processos todos, ajudar na nossa cura, ajudar inclusive na parte, ajudar os médicos também, né? Que vão tratar da gente, para eles acharem, né? O que está acontecendo conosco, darem um bom diagnóstico, acertarem no tratamento, fazerem uma boa cirurgia, porque não tem um amparo espiritual também na hora de uma cirurgia que vai acontecer, né? Tudo isso amparado pelos nossos irmãos extrafísicos, né, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor e, né, dentro desse processo aí de evolução espiritual nosso, a gente está cada vez mais podendo ter uma vida próspera e também com muita saúde, certo, pessoal?
Um outro caso que chegou até nós, tá, foi de um terapeuta que veio fazer um atendimento aqui de cirurgia espiritual quântica, tá aí relatando várias dores pelo corpo, vários problemas estranhos, né, aquelas dores, né, eu tô com uma pontada nas costas, eu tô com uma dor no pé, eu tô com uma dor de cabeça que toma remédio e não passa, aqueles relatos, tá? E botando na maca a hora que a equipe de cura chegou, né, os nossos irmãos chegaram, tá, foi aberto ali durante o atendimento que o processo era também um processo de obsessão. Tá? Então foram muitas coisas colocadas nos corpos espirituais daquele terapeuta. Tá? Então ele estava com bastante aparelhos grudados ali, né, interferindo e causando essas doenças. Uma coisa fincada no pé, mais um espetinho na cabeça, né, coisas grudadas nos corpos, isso que estavam causando as doenças, né, as dores, né, que ele estava sentindo no corpo físico, ok? Uma coisa que chamou bastante atenção durante o atendimento foi um aparelho colocado na palma da mão, tá? Que foi, segundo a espiritualidade, era para bloquear, né, esse terapeuta quando ele fosse aplicar, né, as terapias, né, que ele geralmente trabalha. A gente sabe que quando a gente é iniciado, né, em algumas terapias, a gente recebe as iniciações, tá? Principalmente no chakra das mãos. Porque quando a gente vai aplicar, por exemplo, um reiki, uma terapia de apometria, magia divina ou diversas outras terapias, é tudo aplicado, né, com as mãos, e quando é feito as orações, as ativações, os chakras das mãos se abrem para outras realidades, para outros planos de existência, para a energia fluir. Os símbolos, né, que foram gravados nos chakras também se abrem para aquele poder divino, aquela força se ative e beneficie as outras pessoas. Então foram os inimigos espirituais bloquearam os chakras das mãos para que quando o terapeuta aplicasse a terapia, aquilo não tivesse efeito nenhum, tá? E com isso vai perturbando, né, a vida desse terapeuta e o trabalho dele começa a ficar bloqueado também, tá? Então é muito bom essa técnica da cirurgia espiritual para ajudar nesses casos, né? Porque a gente sabe que terapeutas, buscadores da luz que estão trabalhando em prol da luz na humanidade sofrem muitos choques, né, com astral negativo, muitos ataques espirituais, para que isso, né, não expanda, não ocorra, que esse trabalho dessa pessoa não expanda, tá? Então, depois de feito todo o procedimento de limpeza, no caso, né, reconstrução dos corpos energéticos, as dores sumiram e a pessoa, o terapeuta, pode seguir a jornada dele tranquilo e ajudando mais pessoas. É isso aí, pessoal. O outro caso que eu queria relatar com vocês foi de uma aluna nossa, né, que estava já relatando um problema de estômago, tá? Fazia já 3 ou 4 meses que ela estava fazendo um tratamento para poder resolver uma situação que tudo que ela comia fazia mal, né? Ia comer uma coisa fazia mal, dava enjoo, ficava de cama, dava fraqueza, ânsia de vômito, e isso estava perturbando muito ela. Já tinha feito vários exames, estava tomando já uma bateria de remédios e nada solucionava. Então, né, conversando comigo, Walter, não estou conseguindo resolver, então vamos fazer uma cirurgia espiritual quântica, né? Já tentou outras técnicas também, vamos fazer a cirurgia, vamos pedir para a equipe aí te ajudar, tá? Vindo a equipe aí nos ajudar, né, quando começamos a trabalhar, vimos que tinha um ser negativo ali implantado dentro da parte ali, parecido do estômago, intestino e órgãos ali adjacentes, tá? Era, olhando na parte espiritual, parecia uma espécie de camarão ali, se alimentando ali, né? Uma espécie de um ser parecido com um camarão grande que ficava ali com tentáculos ali se alimentando das energias ali, né, dos órgãos e tudo mais, enfraquecendo os órgãos para que os órgãos não trabalhassem direito, e isso, né, estava trazendo um profundo desequilíbrio na parte física também, tá? Então a equipe espiritual removeu aquele ser, que foi implantado também os inimigos espirituais. Então é mais um problema de doença causada por obsessão, que é muito comum,
né? Muito comum a gente pegar aqui doenças por causa de obsessão, principalmente em pessoas que trabalham, né, com alguma coisa, alguma terapia, que são médiums, trabalham fazendo alguma coisa, né, que é relacionado a isso, é comum, tá? Então a equipe fazendo aquela limpeza ali, né, no outro dia a pessoa já me relatou que já melhorou e desapareceu todos os sintomas e ficou bem e graças a Deus melhorou. Um outro caso que aconteceu, tá, bem interessante, tá, dessa vez o caso aconteceu durante um curso, tá, de cirurgia espiritual quântica. A gente ministra, né, o curso e os alunos vêm para fazer as práticas, né, e durante as práticas acontecem muitas vezes as curas, né, curas essas que são às vezes muito profundas, tá. Nesse caso, a aluna estava na maca, né, e estava sendo atendida por um aluno, né, e eu senti um chamado da equipe espiritual, dizendo, vai lá naquela aluna ali que tem alguma coisa para te fazer, né. A hora que eu cheguei ali, eu senti de mexer na cabeça dela, comecei a mexer na cabeça dela, né, e eu senti como se fosse um capacete na cabeça dela. Uma espécie de capacete de metal, né? E quando eu toquei naquela vibração, a sensação que eu vi foi uma coisa assim, tipo uma energia de cemitério, uma coisa bem pesada, uma coisa bem ruim, assim, né? Aí o doutor espiritual chegou para mim e disse assim, nós vamos remover isso, está há muito tempo já atrapalhando ela, né? Isso foi coisa colocada há muito tempo na cabeça dela e a gente vai ter que fazer esse trabalho. A hora que a gente começou a mexer, eu senti que ela sentiu dores naquele momento, né? A gente retirou aquele capacete, fez uma limpeza e deixei ela, né, sendo atendida pela outra aluna, tá? No final da aula, ela veio relatar que ela sentiu, né, uma dor de cabeça muito forte durante o atendimento, e eu expliquei, eu vi isso, vi que tinha um capacete, vi que era uma coisa que era, né, uma coisa negativa, talvez alguma coisa que botaram para ti há muito tempo, né, na tua cabeça, e ela disse que relatou que ela sente essa dor de cabeça há muito tempo, desde quando era jovem, então mais de 20 anos, sentindo aquela dor, sempre incomodando a cabeça dela, e ela já tinha feito de tudo que era tratamento, em tudo que era casa espírita e tudo mais, e nunca ninguém tinha conseguido tirar aquilo dela. E naquele atendimento a equipe espiritual foi ali e removeu, e depois daquilo ela sentiu uma melhora muito grande, a vida dela deslanchou e as coisas começaram a fluir de uma forma super legal, tá, pessoal? Um outro caso que eu queria relatar também é o caso de uma amiga nossa que veio fazer um atendimento, tá? E o problema dela é um problema do pulmão. Segundo ela nos relatou, o pulmão dela só funciona a 30%. 70% do pulmão está paralisado. E os outros 30% só que funcionam, tá? E isso é um problema que acarreta uma série de desgostos na vida dela. Ela não pode estar perto de locais com muito mofo, umidade. Então ela teve que mudar da casa dela para uma outra por causa da umidade. Ela não pode fazer nenhum tipo de exercício, ela não pode subir escada. Então uma série de problemas, tá? Também tentou tudo que é tipo de tratamento, fazendo todo tipo de tratamento, tomando remédios, exames por tudo que é lugar, né? E chegou ao ponto de buscar uma ajuda espiritual, ok? Estando na maca ali, a hora que o doutor chegou para fazer o atendimento, né? Junto conosco, tocou no meu ombro e disse assim, olha, isso aí a gente não vai poder curar. Isso é um problema kármico, uma doença kármica, tá? Nós vamos te mostrar o que aconteceu, para que tu possa relatar para ela, para que ela entenda por que ela está passando isso, tá? E ela possa relaxar com relação a esse problema aí, tá? E também parar de procurar, né, tantas, digamos assim, soluções inexistentes, ok? Então, vendo no passado dessa pessoa, eu vi essa pessoa numa fazenda grande, numa terra grande e uma mina, né, uma mina de carvão. E essa pessoa, como, né, um dono dessas terras, contratando esses mineiros para ir lá retirar aquele carvão. Esses mineiros passavam o dia todo lá, né, aspirando aquele ar tóxico, e em alguns anos fazendo esse trabalho, eles ficavam doentes, né, do pulmão e vinham, né, a voltar para casa,
dava-se ali um dinheiro para eles e eles acabavam morrendo em alguns anos por conta desse problema aí. Contratava outros, tá? O karma se deu porque essa pessoa sabia desse problema, sabia que essas pessoas iam morrer, que elas iam ficar doentes, e mesmo assim ia contratando um atrás do outro. Isso gerou uma, digamos assim, um problema kármico, uma doença kármica. Hoje ela tinha que passar por isso aí, né? Sofrer a mesma coisa que ela infligiu nas outras pessoas, tá? Isso é uma coisa da imposição da própria vida. Tudo que a gente faz, né, de bom para os outros volta a nós, como a lei do Dharma, mas tudo que a gente infringe de negativismo, perturba a vida alheia, faz de maldade, volta para nós também como a lei do Karma, tá? Então existem as duas leis, a lei do Dharma, quando a gente faz coisas boas, a lei do Karma, quando a gente faz coisas negativas. Entendendo esse processo aí, a gente pode entender muitas coisas que acontecem, né, com as pessoas e, né, nesse caso não pode ser feita a cura, mas a pessoa pode entender o problema dela e sabe que está passando por uma, digamos assim, uma limpeza kármica. Certo, pessoal? Um outro caso que aconteceu também foi de uma amiga nossa, tá? Que descobriu que estava com um caroço, né, no seio, foi fazer os exames, que era um tumor que estava, né, maligno, que já estava se expandindo, tá? E a gente foi fazer o atendimento de cirurgia espiritual para ela, tá? E naquele momento foi visto, certo, que a equipe espiritual colocou uma espécie de rede energética em volta de todas as células que estavam, né, tentando se espalhar pelo organismo, bloqueando, né, as metástases, né? Foi muito nítido aquilo, né, como se fosse uma rede energética bloqueando, e uma célula maior que pulsava e tentava, digamos assim, né, como se tivesse uma célula comandando todo esse processo, né, e ela tentava se expandir para uma das ramificações e aquela tela bloqueava e não deixava, tentava expandir para uma outra ramificação e a tela não deixava, foi tentando até que ela se acalmou e se aquietou, né? Então o auxílio, né, dentro da espiritualidade foi para bloquear, né, a expansão do câncer, bloqueando que o câncer se espalhasse por mais áreas do corpo, né? Essa nossa amiga ainda está em tratamento, tá? Fazendo quimioterapia e tudo mais. Então, muitas vezes, alguns problemas são tão graves que precisam, né, de um trabalho conjunto entre, né, a equipe espiritual e a medicina tradicional. Lembrando que, pessoal, a medicina tradicional avançou muito, ajuda muito a gente, tá? E a cirurgia espiritual quântica nunca vai substituir o tratamento convencional, ok? Nós não estamos aqui pregando nada de que agora só com a cirurgia espiritual tu vai resolver todos os teus problemas. Não é isso aí, tá, pessoal? A cirurgia espiritual auxilia no tratamento. Existem alguns casos em que a pessoa recebe uma cura e não precisa mais fazer a cirurgia ou não precisa mais fazer o tratamento? Sim. Mas não é todos os casos, tá? São alguns casos que é possível a equipe mexer ali, trabalhar aquilo ali e as situações, né, se resolvem naquele atendimento, tá? Mas tem outros casos que não, que é preciso de uma intervenção, tanto às vezes de uma cirurgia, de um tratamento, conjunto com a medicina tradicional, certo, pessoal? Aqui mais um caso de cirurgia espiritual quântica, né? Uma amiga nossa veio, né, fazer um atendimento de cirurgia espiritual, né, relatando que encontraram nódulos no seio, tá? E ela estava com muito medo, tá? Que aquilo fosse algo, né, algum tumor maligno e aquilo desse um problema muito grande para ela. Então, já no meio desse processo, né, do temor daquilo ser algo muito ruim, tá? Ela veio recorrer a nós num atendimento de cirurgia espiritual, tá? Durante o atendimento na maca, tá? Os doutores fazendo o tratamento ali chegaram para mim e disseram assim, isso aí não é nada, tá? Isso são nódulos realmente, não tem nada de maligno nisso aí, tá? São caroços normais, tá? Mas o que acontece? Tudo isso foi criado por ela por uma condição emocional de carência afetiva, tá?
Então, a questão do relacionamento dela com o namorado, dela querer mais atenção, dela querer, digamos assim, se sentir mais acolhida pelo namorado, causou todo esse, digamos assim, essa questão. Lembrando que o nosso inconsciente, pessoal, ele é poderosíssimo, tá? E ele muitas vezes ele arma armadilhas para nós, né? Muitas vezes nossos traumas, nossos medos, nossas inseguranças, nossas carências acabam por manifestar no nosso organismo situações de doenças que depois vão ser complicadas de resolver. Tá? Então, a equipe espiritual, nesse caso, foi trabalhar dentro da parte emocional, da parte psicológica dessa paciente, para que ela não viesse a manifestar mais no corpo físico esses problemas decorrentes a essas, digamos assim, desequilíbrios psíquicos e emocionais. Tá? Então, a equipe espiritual trabalha muito bem nos chakras, no emocional, no mental, no psicológico, trabalhando nos traumas profundos também, para que as doenças, né, que a gente manifesta ou vir a manifestar por essas condições não venham mais a nos atrapalhar. Tá, pessoal? Sabendo que muitas doenças que a gente manifesta podem ser de cunho psicológico ou emocional. Ok? Ok, pessoal? Falar agora sobre um caso de um homem que veio, né, fazer um atendimento de cirurgia espiritual conosco, e o relato dele era dores nas costas, dores muito fortes nas costas, tá? As dores eram tão fortes que impediam ele de fazer qualquer tipo de trabalho manual, tá? Já estava perdendo as forças nos braços, tá? Era um problema que já estava, né, acontecendo há vários anos, longos tratamentos na coluna e tudo mais, e agora chegou num ponto que a medicina tradicional disse, não tem mais o que fazer. Nós não temos como fazer uma cirurgia, o medicamento que a gente dá é para suportar a dor, não tem mais o que a gente fazer, porque qualquer coisa que a gente for mexer aí só pode piorar, né? Então esse homem acabou recorrendo, né, à ajuda, digamos assim, holística, né? Então, chegando no tratamento conosco aqui, novamente, né, a equipe espiritual chegou e disse assim, olha, isso aí nós vamos te dizer que você não pode ser curado. Tá? Isso é uma condição kármica, ok? Nós vamos te mostrar para que tu fale para a pessoa o que é, isso é uma condição kármica. Vendo no passado da pessoa, a gente viu, né, essa pessoa como um senhor de escravos, né? Um senhor de escravos, e esses escravos trabalhavam, né, carregando sacos de alguma coisa que não dava para ver o que era, mas era, né, carregando coisas, sempre carregando coisas, carregando mantimentos, carregando caixas, carregando isso, carregando aquilo. Pareciam escravos que trabalhavam, né, nesse sentido de carregar, né, sacos de alimentos, de mantimentos e tudo mais. Tá? Então, vendo isso no passado dessa pessoa, a gente pôde entender, né, que muitas das doenças, às vezes, que são insolúveis até para a medicina, né, onde a medicina não consegue mais resolver porque não é para resolver, porque são impostas justamente por leis kármicas, né, poderosas, que estão trazendo, né, de volta, né, as coisas que a gente pôde impor no passado a outras pessoas, tá? Então, nesse caso aí era uma doença kármica, foi explicada a situação, né, foi feito, né, um tratamento para a pessoa poder suportar todo aquele peso kármico da vida e tudo mais, pagar suas dívidas kármicas com a lei maior e depois, né, numa outra jornada, seguir a sua vida em paz, tá? Porque tudo isso é um processo natural da vida. Nós também no passado também já devemos ter feito nossas burradas, isso faz parte da jornada, altos e baixos nas vidas passadas da nossa jornada espiritual, e às vezes vem pessoas com alguns débitos com a lei, e isso faz parte do processo, tá, pessoal?